dizer para a igreja, com um coração muito aberto, que eu me acho pequeno diante da relevância desse assunto, deste trimestre, uma vez que, graças a Deus por isso, aqui em Campinas nós temos muitos mestres, a começar do nosso bispo aí, José do Carmo, ainda bem que ele não está aqui, está a bispa Neuza, mas como a lição hoje não tem muito a ver com a psicologia, que ela sabe quase tudo, né, bispa Neuza? E então, só o Enoque, eu não sabia que você vinha não, Enoque. Enoque é o nosso mestre, o nosso professor, também um grande mestre aqui na igreja em Campinas, Rafael Rocha, tantos teólogos, Isaías da Silva Negrão, só estou diante de teólogo aqui. Deus tem misericórdia de nós. A Bíblia, ou Bíblia, a infalível revelação de Deus. Dentro desse assunto de apologética, como o pastor Enoque se referiu aqui, nós tivemos 4 lições, estamos completando a 4ª lição hoje, falando sobre o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, regra de fé e prática para todos nós. Então o tema diz: Bíblia, infalível revelação de Deus. Uma das formas, ou a principal forma da pessoa conhecer a Deus é através desse livro sagrado, desse livro santo. Deixe-me falar com os irmãos um pouquinho sobre a existência de Deus. Primeiro eu quero dizer introdutoriamente para a igreja que a Bíblia, ela não se preocupa em provar. A Bíblia não traz argumentos para convencer as pessoas que Deus existe. Não, senhor, de jeito nenhum. A Bíblia não está preocupada com isso. A pessoa que disser que Deus não existe, simplesmente fica inserida naquilo que está lá no Salmo, me parece que é de número 14, que diz o nécio, o incauto, diz o nécio no seu coração, não a Deus. Então somente ele fica por fora, mas a Bíblia não tem aquela preocupação de querer convencer quem quer que seja que Deus existe. Então, a existência de Deus, ou a prova da realidade, até esse termo, dizer existência de Deus, diz que aquilo que existe veio a existir. Deus é real, ou a realidade do Deus que nós servimos, a Bíblia traz através da sua autoridade, aonde nós encontramos mais de 2.000 vezes, ou alguém já disse que há umas 2.600 vezes está escrito neste livro: assim diz o Senhor. Pronto. Quem quiser acreditar nessa verdade, acredite. Quem não quiser, simplesmente torna-se nécio. Assim diz o Senhor. Ou outras expressões como: e veio a palavra do Senhor. Jeremias usa muito esse termo: e veio a mim a palavra do Senhor. Existem outras expressões como está escrito. No Novo Testamento nós encontramos várias dessas expressões. Está escrito. Jesus Cristo, várias vezes, quando ele trazia as suas verdades cristalinas, Jesus usava sempre esta expressão, dizendo: em verdade vos digo. Irmãos, isso aí é a autoridade da palavra de Deus para quem quer que quiser ouvir a palavra de Deus. Deus é a melhor prova de si mesmo. Sua realidade encontra-se patente. Primeiramente, como é que nós temos conhecimento de Deus? Primeiramente, através da natureza. A natureza, ou todos os seres criados, por trás de um homem, de uma mulher, de um ser humano, que o texto sagrado diz que ele é a imagem e semelhança de Deus. Por trás de tudo isso nós sabemos que houve um Criador, houve alguém que nos criou. E o Salmo 19, quando nós abrimos o Salmo de número 19, nós temos a grande verdade cristalina que está escrito lá: os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando a gente olha para o céu estrelado, quando a gente vai em um rio,
ou qualquer outra beleza da natureza, a gente vê por trás de tudo isso a mão de um Deus que tudo criou, que tudo formou, que tudo fez, através da sua palavra eterna. Glória a Deus. Um dia faz declaração, a outro dia, uma noite, mostra a sabedoria da outra noite. Sem linguagem e sem fala, a gente pode ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso. Oh, Deus maravilhoso. Olhe para o seu semelhante, olhe para quem está perto de você, olhe para a natureza, olhe para os céus, olhe para o rio, olhe para o mar, para as ondas do mar. Esse Deus que está escrito em sua palavra, que Ele coloca limite nos mares. Ali você vê que há um Deus que fez todas essas coisas. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em Romanos capítulo 1, verso 19, a seguir diz assim: porque suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e se vê claramente pelas coisas que estão criadas. Glória a Deus. As coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tudo aquilo que porventura poderia ser invisível, tudo isso se entende e se vê, ou entende o Deus invisível através das coisas que estão patentes aos nossos olhos, a criação deste Deus. Então, irmãos, aí está de maneira sucinta, que o Deus que eu sirvo, que o Deus que você serve, Ele é um Deus Espírito, mas Ele é um Deus real. Quero dizer para a igreja também, que a crença na existência de Deus, ela é praticamente universal. Existem povos sem lei, existem povos sem governo, existem povos sem escola, mas não existe povo sem religião. As mais longínquas tribos indígenas que estiver dentro de qualquer mata, dentro desse universo, de alguma forma eles têm uma crença, eles acreditam em um Deus. Foi Deus quem colocou, o próprio Deus, quem colocou esta crença no coração do ser humano. Então, pode ter as tribos mais distantes lá na mata, que eles não têm lei, não têm governo, não têm escola, mas eles têm uma crença. Eles têm uma crença em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sem religião, eles não ficam. Esse Deus que nós servimos é o Deus transcendente. Diz o texto sagrado que Ele habita-se nas luzes inacessíveis, onde o homem não pode se acender, mas Ele é um Deus imanente também. Ele habita também, ou Ele mora dentro do coração do contrito e abatido de espírito. Esse Deus que às vezes nós olhamos, Ele tão distante nesse universo, esse Deus que está lá no alto e sublime monte, como diz a palavra de Deus, Ele está presente aqui na igreja de Campinas, através do seu Espírito Santo, dentro do seu coração, dentro da sua alma. E nós, eu acho isso demais. Nós temos o privilégio, a Bíblia nos dá o privilégio de sermos chamados de templo de Deus, e templo do Deus vivo. O Espírito de Deus habita aqui dentro, habita dentro do seu coração. Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Esse Deus, irmãos, esse Deus grande, poderoso, eterno, Ele nunca foi propósito dele estar enclausurado, solitário e viver individualmente lá no seu trono. Não, senhores. Qualquer pai humano, estou falando de pai humano, qualquer pai humano, ele não se oculta para sempre de um filho seu. Quem dirá o meu Deus e o teu Deus? Lá no livro do profeta diz assim: pode porventura uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Pode até acontecer isso, mas está escrito lá: o teu Deus, Ele não esquecerá de ti. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus quis, pela sua bondade, pela sua grandeza, Ele quis se revelar, ou quis mostrar a sua pessoa para cada um de nós. Glorificado seja o nome de Jesus. Esta revelação de Deus vem de um substantivo latino que quer dizer remover aquilo que estava encoberto. Lá no grego é o efeito de tirar o véu. Deus quis
se mostrar para os seus filhos. Deus quis se revelar, e esta revelação, não tem dúvida, que ela primeiro é a revelação natural. Ele se mostrou, se revelou através da criação. Nós lemos aqui o Salmo 19, mas ele se revelou através da palavra escrita. É o assunto nosso de hoje. Isto aqui, este livro aqui que eu tenho em minhas mãos, esse livro fechado, ele é um livro comum, mas quando nós abrimos esse livro diante de nós, ele é boca de Deus falando aos nossos corações. A palavra de Deus escrita é a fonte exclusiva de autoridade espiritual para que venhamos conhecer a Deus. Irmãos, isto aqui é demais. Palavra de Deus. Quantas pessoas que dizem assim: eu gostaria de tanto de ouvir a voz de Deus. Olha a voz de Deus aqui, ó. Olha a palavra de Deus aí diante dos nossos olhos. E há pessoas que às vezes se dizem cristãs, que não têm contato com a Bíblia, não leem a Bíblia, não meditam na palavra de Deus. Esta semana, a semana toda eu estive visitando congregações, e eu tive em uma congregação e eu vi os filhos do pastor, os 3 filhos do pastor assim bem arrumadinhos, os 3 sentadinhos na frente. Eu fiquei observando aquelas crianças. Depois do culto o pastor disse: pastor Samuel, vamos jantar lá em casa. E a gente foi jantar lá, e veio o garotinho dele, chegou e falou assim: pastor, quantos anos o senhor acha que eu tenho? E ele é bem crescido assim. Eu falei: você tem 10? Não, pastor, tem só 8 anos. Aí eu me assentei à mesa, e quando eu me assentei à mesa, eu falei assim: posso fazer algumas perguntas da Bíblia para o senhor? Pode. Uma rocha. E ele foi fazendo perguntas, e ele foi me apertando, 8 anos de idade, e ele foi me apertando, e eu falei: meu Deus, será que esse menino vai me deixar encantoado aqui com as perguntas? Quando eu demorava a responder, ele respondia a pergunta. Bendito seja o nome. Irmão, isso aqui é boca de Deus para nós. Os irmãos, imaginem o futuro de umas crianças dessas, que com 8 anos de idade já sabe muita coisa da Bíblia Sagrada, do livro de Deus, da boca de Deus para nós. Imaginem isso. Então Deus quis, pela sua bondade e pela sua misericórdia, se revelar para a humanidade, através da palavra escrita de Deus. Isso aqui é o maior tesouro que existe na face da terra. O maior tesouro, a Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus quis se revelar também pessoalmente, de maneira pessoal. Primeiro ele se revelou pela natureza, depois ele se revelou pela palavra escrita. Aí Deus falou assim: mas eu quero me mostrar mais para o homem. E ele se revelou através do verbo. A Bíblia diz que o verbo se tornou carne, e esse verbo habitou entre nós. Aí vem Jesus Cristo aqui na terra e anda com os discípulos, e anda com as pessoas fazendo bem. Diz o texto sagrado que pregando o Evangelho, e alguém um dia chegou para ele e disse: Jesus Cristo, nós queríamos que o Senhor mostrasse o Pai para nós, nós queríamos que o Senhor revelasse o Pai para nós. Jesus olha para aquelas pessoas e diz: quem me vê a mim, está vendo o Pai. Eu sou expressa, Jesus Cristo é expressa a revelação de Deus aqui na terra. Você pode dizer assim: pastor, mas que privilégio, os discípulos, aquela multidão, aquelas pessoas que andavam com Jesus, aquelas pessoas que caminharam com ele. Eu quero dizer uma surpresa para você: aquele mesmo Jesus da Galileia, ele está presente na manhã deste domingo aqui na Escola Bíblica Dominical conosco aqui. Ele está aqui. Eu sinto Jesus comigo, e eu sei que muitos irmãos estão sentindo Jesus com você também. Ele está aqui. É a expressa revelação de Deus para nós. Ele diz: onde estiver 2 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Jesus Cristo está aqui. Deus Pai está presente aqui, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Ele está conosco. Louvado seja o nome de Jesus. O Deus das Escrituras, ele não é uma força, não é uma energia cósmica, nem qualquer outra coisa neutra, impessoal. Ele é um Deus que se revela, que se mostra para os seus filhos. Só quem não quiser contemplar o Senhor. Mas deixe-me dizer para os irmãos algo aqui da lição. Nós demos essa introdução,
mas deixe-me dizer algo da lição aqui para a igreja. A Bíblia Sagrada, este livro mais lido no mundo todo, mais amado pelo mundo inteiro, é o livro mais odiado também. Existem nações que proíbem a leitura deste livro. Existem nações que perseguem as pessoas que portam um livro como este, a Bíblia Sagrada. Mas isso não importa. Não importa. A Bíblia é o livro mais lido do mundo todo. Eu tenho um dado aqui que eu vou dizer para os irmãos em instantes. Ela é traduzida em mais de tem mais de 1000 traduções de línguas e dialetos que esta palavra é traduzida. Então o mundo todo tem conhecimento da Bíblia. O mundo todo, quase todo mundo tem conhecimento. Embora que, não obstante haver nações que proíbem o uso da Bíblia, proíbem a leitura da Bíblia, talvez nessas nações é que acontece o maior milagre, que sorrateiramente a palavra de Deus vai sendo transmitida, e as coisas de Deus acontecem. As coisas de Deus não têm barreiras, graças a Deus por isso. Irmãos, aparentes erros da Bíblia, erros das cópias dos originais das Sagradas Escrituras. Somente os textos originais foram inspirados por Deus. Podemos então confiar nas cópias originais? Sim, podemos, porque os copistas tinham muitíssimo cuidado ao fazer as cópias dos textos das Sagradas Escrituras. Os erros até hoje encontrados não comprometem o conteúdo das cópias, visto que ele se limita a nomes e a números que não afetam o cerne da mensagem proposta. Os originais da Bíblia, ao longo dos anos, eles foram desaparecendo. Existem uns poucos rolos que ainda estão no Vaticano, e que até um certo tempo as pessoas colocavam muita dúvida se aquilo era real ou não, até que agora, em 1947 ou 53, um rapazinho árabe estava andando lá na beira do Mar Morto, e lá ele estava campeando uma cabra. Um garoto árabe estava campeando uma cabra, e ele encontra lá, em um lugar chamado Curã, ele encontra lá um tesouro imenso, que ele encontrou os rolos do texto sagrado. Me parece que foi a religião dos essênios, né, pastor Enoque? Os essênios, e na época da perseguição romana, romano-babilônica, romana, época da perseguição romana, os essênios esconderam naquelas grutas os rolos da Bíblia Sagrada. E agora, recentemente, há uns 60 anos atrás, aquele rapazinho andando ali, campeando aquela cabra, alguém até diz que ele jogou uma pedra, e aquela pedra bateu em alguma coisa fofa, e quando ele chegou lá para ver o que era um dos potes, aonde dentro dele estava rolos das Escrituras Sagradas. Todas as pessoas que vão a Israel hoje, e que a gente vai ao Mar Vermelho, eles fazem questão de levar a gente lá em Massada, em Curã, aonde foram encontrados esse tesouro dos pergaminhos da palavra de Deus, em que muitas pessoas às vezes até então colocavam dúvida, e foram encontrados esses rolos lá. Louvado seja o nome do Senhor, para mais uma vez provar a veracidade da Bíblia Sagrada. É interessante que nós estamos falando aqui sobre alguns erros de lugares, erros de datas, erros de coisas. Por exemplo, naquela época em que os rolos foram encontrados, talvez esse Curã, ele distanciava mais ou menos meio quilômetro do Mar Morto. Hoje ele está muito mais distante. Veja, os irmãos, que alguns erros aparentes na Bíblia Sagrada é questão de explicação, ou questão de tempo e de lugar. Naquela época, talvez o Mar Morto estava a meio quilômetro de Curã, hoje está numa distância muito maior. Por quê? Todos os anos o Mar Morto seca em torno de 1 metro. Cada ano que passa o Mar Morto seca em torno de 1 metro. Sabiam disso? A gente vai lá e eles dizem para a gente: ó, aqui era Mar Morto, tempos atrás aqui era Mar Morto.
mas o mar ele está cada vez mais encolhendo. Embora ele recebe águas do Jordão, mas ele está cada vez mais encolhendo, porque o mar é morto. O mar é morto. Eu me lembro do pastor Jorge Linhares, ele fala muito isso. Você chega no mar morto, ali não tem vida, embora você deita naquelas águas e você não afunda no mar morto, e não tem vida. E é por isso que ele é conhecido como mar morto. Nada de vida dentro daquele mar. Mas quando você chega no Rio Jordão, a gente entra nas águas do Jordão, especialmente lá onde se batiza as pessoas, você está andando e os peixes andando em volta das suas pernas, assim, cada peixe bonito. Quem foi ao Rio Jordão conhece isso, porque ele é o Rio Jordão e o Mar Morto é o Mar Morto. Então estou dizendo para os irmãos que essas cópias ou essa preciosidade que foram encontradas ali em Massada é outra grande prova da veracidade e da realidade da Bíblia Sagrada. Há alguns erros, e eu já digo para os irmãos aqui, diz os entendidos que no escopo geral, falei, escopo está certo? Escopo. No escopo geral do texto sagrado, alguns aparentes erros, que não comprometem de forma nenhuma o conteúdo da Bíblia, alguns aparentes erros que não comprometem o conteúdo geral da Bíblia, é em torno de 0,5%. Imagine vocês isso. Não dá 1%. Os aparentes erros. É exatamente isso que eu estou falando. Aqui diz aqui, ó, aparentes erros de datas citadas. Por quê? Israel possui 2 calendários. Existe um calendário civil e um calendário religioso. O calendário religioso de Israel, ele começava na primavera, no mês de Nissan. É Nissan, pastor Enoque? Vai me auxiliando aí. Começava no mês de Nissan, mas o calendário civil começa no outono, no mês de Tirzi. Então Israel tem 2 calendários. Alguns acontecimentos eles basearam no calendário religioso, outros basearam no calendário civil. Essa é a discrepância de algumas datas, que porventura haja alguma discrepância pequena. Aparentes erros ao mencionar números, olha isso aqui, em 2 Samuel capítulo 24, verso 9, homens de Israel eram 800 mil, quando Davi, os irmãos se lembram quando Davi fez aquela contagem do povo de Deus, ele quis fazer um censo, uma contagem de todo, especialmente do exército de Israel. Diz em 2 Samuel capítulo 24, verso 9, está escrito que homens de Israel eram 800 mil e em Judá 500 mil. E lá em Crônicas, lá em 1 Crônicas, capítulo 21, diz que eram 1.100. Eram 1.100. Que negócio é esse? E aí o comentarista explica aqui, olha aqui, conforme comentários da Bíblia de Estudo Apologética Cristã, o registro do livro de Crônicas, conforme referência acima, inclui 288 mil soldados ou homens do exército de Israel, que eram permanentes lá no quartel general. Por isso que eles não estão incluídos aqui em 2 Samuel. E o comentarista ainda colocou uma curiosidade muito grande que está na Bíblia, em 1 Crônicas 21 e 6, diz que Joabe não tinha completado a contagem dos homens de Judá. Olha aí a prova cabal que essa discrepância aqui é simplesmente questão de um explicar, um explicou parte do negócio, o outro explicou o total. Pronto, um não contou o exército permanente que havia em Jerusalém, o outro contou, somente isso. Diferentes narrações para o mesmo fato. Quando 2 ou mais narrações do mesmo acontecimento forem divergentes, não significa que elas sejam contraditórias. Mateus diz que havia um anjo junto ao túmulo de Jesus, está lá em Mateus capítulo 28, verso 5. João diz que havia 2 anjos. Então está errado. Mateus diz que era um anjo, João diz que eram 2 anjos. Primeiramente, Mateus não diz que era apenas um anjo. Mateus fez referência a um anjo, ele fez referência àquele anjo, porque foi aquele anjo que falou com as mulheres que chegou ali para visitar o corpo de Jesus. Então, somente isso.
Ele provavelmente concentrou sua atenção ao anjo que falou para as mulheres. João se referiu à quantidade de anjos que ele viu. João quis dar detalhes do assunto e se referiu à quantidade. Mateus não disse que era apenas um anjo, ele diz, e esse anjo, e ele falou com as mulheres, assim, pronto. Citações do Antigo Testamento pelo Novo Testamento, é lógico que alguma pequena discrepância de fatos que aconteceram no Antigo Testamento e que vão ser relacionados no Novo Testamento. Às vezes os escritores, eles registraram somente parte dos fatos, mas isso não compromete a veracidade da palavra de Deus. A linguagem da Bíblia Sagrada: o sol se deteve e a lua parou. Esta época em que as pessoas dizem, falou que Josué, o sol se deteve. O sol não para. Quem gira em torno do sol é a lua, nesse movimento o ano todo. Como é que é o nome do movimento? Um ano inteiro da lua? Transcendente? Transação, que ela dá uma volta inteira em volta do sol, hein? Transação, exatamente isso. Então, o escrito da Bíblia foi um escrito, essa semana o pastor Enoque, nós falamos sobre isso, foi um escrito pré-científico, para as pessoas entenderem. Foi um estudo pré-científico. Imagine os irmãos há 2000 anos atrás, se o escritor tivesse colocado aqui, que era a terra que girava em torno do sol, que foi o sistema planetário que Deus fez parar. Então, para as pessoas entenderem, o escritor diz que o sol parou. E hoje nós estamos em pleno século 21. E a gente vê a reportagem até hoje dizer, o horário em que o sol se põe. O sol não se põe, é a terra que esconde, não é? Dentro da rotação da terra, ela esconde do sol. Quando o sol se põe para nós aqui, ele está brilhando em outro lugar. Os irmãos sabiam que há países que ficam 6 meses sem escurecer e 6 meses escuro? Como é que é o nome do país? Hein? Ilha da Groenlândia. 6 meses escuro e 6 meses sem anoitecer, por causa exatamente do giro dos planetas em volta do sistema solar. Queridos irmãos, mas deixe-me dizer algo para vocês aqui além disto. Esta Bíblia Sagrada, só por curiosidade, meu tempo está acabando? Não, só por curiosidade, isso aqui é curiosidade tão somente porque nós estamos falando sobre a Bíblia. Quem sabe o que significa o nome Bíblia? Bíblia significa coleção de pequenos livros. Coleção de pequenos livros. Quantos são? 66 aqui. 66, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esta Bíblia, ela compõe-se de 1189 capítulos, 31.173 versículos, 773.692 palavras. A Bíblia tem 3.566.480 letras. É lógico que depende da tradução. Tudo isso precisa respeitar a tradução, lógico. Mas estou falando em Bíblias nossas aqui, do português. Coleção de pequenos livros. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40 escritores. Aqui está o milagre da Bíblia. Aqui está a infalibilidade. Esse nome é até difícil de falar. Infalibilidade da Bíblia. Por quê? Ela foi escrita por cerca de 40 escritores, em um período de 16 séculos, ou mais ou menos 1.600 anos, por homens de diversas culturas. Imagine o que é a Bíblia Sagrada. Por exemplo, Moisés era príncipe general, Josué comandante, Davi e Salomão foram reis e poetas, Isaías foi estadista e profeta, Daniel foi ministro de Estado, Pedro, Tiago e João, pescadores. Imagine vocês isso. Amós foi um homem do campo, parece que Amós foi boiadeiro. Mateus foi funcionário público. 40 homens, em lugares diferentes, em épocas diferentes,
em culturas diferentes e atividades diferentes, eles escreveram um livro chamado Bíblia. Um às vezes começou um assunto aqui, e séculos depois o outro terminou o assunto lá na frente. E não há nenhuma briga entre tudo aquilo que esses homens escreveram. Por que que não há nenhuma briga? Por que que não existe? Sabe por quê, irmão? Porque o autor é um só. Um autor é um só. Um Deus Todo-Poderoso que soprou nos ouvidos desses 40 escritores, em lugares distantes, em épocas distantes, e diz: a minha palavra é esta, pode escrever aí. Eles foram escrevendo, e daí 100 anos outro, e daí 100 anos outro, daí 100 anos outro. Oh Deus maravilhoso, formou esse livro hoje que chama Bíblia Sagrada, e até hoje eles não conseguiram melhorar a Bíblia Sagrada. Ninguém conseguiu melhorar. Por que ele não conseguiu melhorar? Porque ela é a palavra de Deus, irmão. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. Palavra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deixe partir para os finalmente aqui, mas isso aqui eu acho de uma importância muito grande. A infabilidade ou infalibilidade, o nome custoso de falar, infalibilidade da Bíblia, e eu quero colocar aqui no sentido prático. Sentido prático. Por que que a Bíblia é infalível no sentido prático? Nós falamos aqui sobre essas discrepâncias que os entendidos dizem que esses aparentes erros não somam nem 0,5%, e nós falamos aqui em tudo aquilo que foram encontrados para fechar a boca dos homens mentirosos. Lá em Curã foram encontrados os registros dos pergaminhos, dos rolos da palavra de Deus. Nós falamos tudo isso aqui, mas como que a Bíblia como é que nós podemos provar hoje, nessa época atual, em pleno século 21, a infalibilidade da Bíblia Sagrada no sentido prático? Sabe como, queridos? A palavra de Deus, esta palavra de Deus, ela é poderosa no sentido prático para transformar a vida de qualquer ser humano que crer nela e tiver contato com este livro, seja em qualquer lugar do mundo, seja em qualquer lugar do mundo. Se a pessoa tiver contato com o livro de Deus e crer nas palavras de Deus que estão inseridas aqui, o caráter dessa pessoa é mudado pela palavra de Deus. Oh, coisa tremenda. Isso aqui é no sentido prático. O que é que a Bíblia faz? O que é que a Bíblia tem feito na vida de milhões de pessoas por esse planeta afora? Pode ser brasileiro, chinês, americano, japonês, todos aqueles que tiver contato com esse livro. É como nós tínhamos um chaveirinho que dizia assim: ou o pecado me afasta desse livro, ou esse livro me afasta do pecado. Das duas coisas acontece uma. Glória a Deus. E eu e você, nós fomos alcançados por esse livro, a palavra de Deus. E esse livro mudou a minha vida e mudou a tua vida também. Eu sei disso. Eu sei disso. Qual é a prova da infalibilidade prática da Bíblia? É o testemunho do Espírito Santo de Deus na vida de cada ser humano. Deixe-me exemplificar isso para os irmãos. Quando a pessoa vem aqui à frente e aceita Cristo como Salvador, a pessoa vem aqui e aceita Cristo, e ela se rende a Jesus, você não precisa argumentar e provar para essa pessoa que esse livro aqui é a palavra de Deus. Isso aqui acontece automaticamente, na vida de todas as pessoas do mundo inteiro. Quando elas aceitam Cristo, automaticamente o Espírito Santo imprime dentro da alma dessa pessoa que isso aqui é a palavra de Deus. Pronto, acabou. Esta é a prática da infalibilidade deste livro da palavra de Deus. O testemunho do Espírito Santo é aquilo que a palavra de Deus diz, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, e isto é coisa do Espírito Santo e não do homem. Pronto. Qual as provas práticas que a Bíblia é real? A Bíblia apresenta sem palavras. A Bíblia apresenta sem reservas a verdade e a realidade do pecado. Como é que o homem, o ser humano na face da terra, ele conhece que ele é pecador?
Só esse livro aqui que diz, não existe outro livro da face da terra, esse livro aqui, ó, é que mostra a realidade do pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só a Bíblia que mostra isso. Romanos capítulo 1, está lá em Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. Eu gostaria até de ler com os irmãos somente os versículos 29, 30 e 31 de Romanos. Quer ver? Vejam comigo aí, 29, 30 e 31. Deixe-me ler no início aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Se você ler todo o capítulo 1 de Romanos, você vai ver Deus fazendo uma radiografia do homem no pecado. Eu não tenho tempo para ler tudo isso, mas está escrito no versículo 21, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram, nem deram graças a Ele, antes em seus discursos se desvaneceram, e em seu coração insensato se obscureceu. Olha o verso 29 e 30 que diz, cheios de toda iniquidade. Olha que Deus desnudando o pecado do homem, a Bíblia Sagrada, aliás, cheios de toda iniquidade, prostituição, lascívia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Alguns historiadores dizem que esse aqui é o texto mais longo que desnuda o pecado do homem, ou dá nome ao pecado do homem. Por que que a Bíblia, ela é infalível na sua praticidade? Ela mostra para as pessoas, para o ser humano, que se ele não aceitar Cristo como Salvador, ele está mergulhado no pecado. Se parasse por aqui, alguém ia dizer assim, pastor Samuel, mas isso fica difícil. Mas esta mesma Bíblia, ela apresenta também o plano de salvação de Deus para o homem. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem natural, como diz Romanos 1, ele pratica todas essas coisas que nós lemos aqui. Mas João 3,16, todo mundo conhece isso de cor e salteado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, que fique livre desse pecado aqui, desse pecado aqui, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Bolsonaro, João 8,32, o que é que Bolsonaro diz sempre? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória a Deus. Se a Bíblia parasse tão somente em desnudar o pecado do homem, ficava difícil, mas existe algo, que a Bíblia abre uma porta chamada Cristo, uma porta chamada Jesus, e diz assim, todos que entrarem por esta porta, salvar-se-ão. Eu sou salvo em Cristo Jesus, pela misericórdia dele. Eu estou falando com gente que é salva aqui, estou falando com gente que você entrou por esta porta da salvação, você conhece Jesus hoje, você abraçou essa salvação, e aí o texto sagrado diz para mim e para você, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. A condenação não nos pega, a perdição eterna não nos pega. O texto sagrado é enfático em dizer, dois caminhos coloco diante do homem, o caminho da vida e o caminho da morte. Aí Deus diz, escolhei pois o caminho da vida. Eu estou falando com gente aqui que escolheu o caminho da vida, o caminho de Cristo Jesus, aceitou a Cristo, aceitou esta porta, aceitou esse escape, essa salvação. Lucas capítulo 19, verso 10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Bata no teu peito e diga: eu sou salvo, eu sou perdoado por Cristo Jesus. Isso não são méritos nossos, irmãos, são méritos de Cristo Jesus. Mas pela misericórdia e pela graça dele, nós somos salvos, somos perdoados por ele. Louvado seja o nome do Senhor. A evidência da influência que o livro sagrado tem trazido no mundo todo. As escrituras, eu falei isso agora mesmo, elas têm sido traduzidas em mais de 1000 línguas, dialetos. Mais de 90% da população mundial tem contato com esse livro. Os maiores best-sellers, tá certo esse termo? Os maiores best-sellers do mundo inteiro, estão longe e distante da leitura da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A palavra de Deus, embora ela ter milênios de tempo, mas ela continua sendo um livro atual hoje. Qualquer best-seller de qualquer lugar do mundo está muito distante desse livro aqui, muito longe de alcançar, porque isso aqui é livro de Deus, não é palavra de Deus. Bendito seja o Senhor. A Bíblia é sempre nova e inesgotável, o tempo não afeta esse livro. É o livro mais antigo do mundo, mas é ao mesmo tempo mais moderno. Lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 25, diz assim: mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Isso daqui eu anotei aqui só para falar com os irmãos e terminar. Eu gostaria de dizer a vocês que a Bíblia Sagrada, esse livro que está diante de mim, que você tem em suas mãos, ela é mais do que um manual de doutrina. O que a Bíblia Sagrada é? Ou algumas riquezas que a Bíblia Sagrada produz. A Bíblia Sagrada gera vida ao coração de todos aqueles que a aceitam. Se você ler a Bíblia Sagrada, se você meditar nesse livro, ela vai gerar vida em você, vida espiritual. É aquilo que está escrito lá em João, que ele veio nos dar vida e vida com abundância. A Bíblia gera vida, ela cria fé no coração do homem. Se eu estou falando com gente aqui nesta manhã de escola bíblica dominical, que você está se sentindo meio sem fé, volte para a Bíblia Sagrada, leia, medite nesse livro. Ela gera fé, ela produz mudanças. A Bíblia Sagrada, ela afugenta o diabo, ele fica longe dos lares que têm contato com a Bíblia. A Bíblia realiza milagres, a Bíblia cura feridas, a Bíblia edifica o caráter do homem, ela transforma as circunstâncias, a Bíblia transmite alegria. Não esquece disso não. Você está meio entristecido esses dias? Volte a ler a Bíblia Sagrada, ela traz alegria para o coração daquela pessoa que medita nela. A Bíblia supera adversidades, ela derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa as mentes, ela cria coisas e nos garante, ela cria coisas novas em nós e nos garante um futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus, nem subestimar o valor dela. Eu termino dizendo o seguinte: a Bíblia não é velha, ela não é velha e não é moderna. A Bíblia, ela é um livro atual e ela é um livro perene, ou um livro eterno. É o que eu citei aqui, que está lá na carta de Pedro. A palavra de Deus, ela permanece para sempre. Podem os céticos, eles baterem na Bíblia Sagrada, e quanto mais eles batem, mais amada ela é, mais distribuída ela é. Aqui tem um distribuidor da Bíblia ali, distribui centenas de Bíblias, e aonde você chegar dentro desse Brasil, em qualquer lugar, você vai encontrar um exemplar deste livro. De queiram estar em pé, irmãos, em nome de Jesus Cristo. O desafio meu com os irmãos nesta manhã de domingo, queiram estar em pé, é que a gente volte outra vez a ter mais contato com a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia aí, coloque ela no teu coração, sobre o teu peito. Pega a tua Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã,
Não vamos usar tão somente a Bíblia do celular. A Bíblia do celular é para uma emergência, onde a gente estiver, mas o livro, esse livro aqui, este livro. Alguém perguntou Bill Gates assim: os seus filhos usarão computador, somente computador? Não, eles terão livros também, livros. E hoje nós temos esse livro aqui chamado Livro de Deus. Livro de Deus, palavra de Deus, preciosa. Ame a Bíblia, leia a Bíblia, deixa a Bíblia mudar a tua vida, o teu lar, o teu caráter. Eu disse para os irmãos que a Bíblia muda o caráter do homem, e muda mesmo. Ela nos molda, ela nos transforma. Eu queria que você orasse agora com a tua Bíblia por sobre o teu seio, como eu estou aqui agora. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Pai, Deus da glória, dentro das minhas limitações, ó Deus, mas dentro daquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu tenho falado aqui, Senhor, sobre a infalibilidade da palavra de Deus. Ó Deus poderoso, ó Deus poderoso, que esta palavra esteja arraigada no coração de cada um dos crentes. Deus, que cada um dos teus filhos aqui hoje, das tuas filhas, cada jovem que aqui está, Senhor, comece a amar mais a tua palavra, Deus, para que a tua palavra venha trabalhar o nosso caráter a cada dia, que nos faça crescer em todo o tempo, ó Deus, maravilhoso Pai celestial. Não nos deixe, ó Deus querido, relaxar quanto a este livro sagrado. Senhor, não deixe com que a nossa juventude seja influenciada pelos céticos, pelos relativistas da vida. Não, Senhor, mas que eles continuam crendo, ó Deus querido, que a tua palavra é real, a tua palavra é infalível, poderosa, e que ela muda as nossas vidas de uma vez por todas. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Missionária Vera me lembrou de algo muito importante aqui. É que hoje, segundo domingo de dezembro, comemora-se o dia da Bíblia, a palavra de Deus. Erga a sua Bíblia ao céu e diga uma palavra aí que vier ao seu coração. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse livro, nesse dia, onde se comemora-se o dia da Bíblia, o dia desta palavra maravilhosa, que o Senhor trouxe como presente para os nossos corações.